Boa tarde, minhas queridas, meus queridos, tudo bem com vocês? Quinta edição do Eventos Previdenciaristas, quinta vez que eu estou aqui, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Dessa vez uma edição especial, uma edição diferente, um ano após a reforma. O que nós passamos ao longo desse ano, o que aconteceu, quais foram os pontos que foram alterados. E para quem já está aqui acompanhando esse evento, ao longo do dia vem tendo grandes palestras de excelentes previdenciaristas, trazendo ponto a ponto coisas do dia a dia, mudanças técnicas, mudanças práticas, trazendo sua vivência, seu conhecimento ao longo desse tempo, o que foi possível observar com essa reforma, quais foram os prejuízos, quais foram os ganhos. E antes de eu entrar aqui no tema, como eu sempre gosto de fazer, gosto de agradecer a todos que estão aqui presentes, e em especial agradecer ao Legale por mais uma vez, pelo quinto evento consecutivo, ter confiado em mim para estar aqui podendo trazer um pouco de informação, de conteúdo para vocês. Edinho, já, meu muito obrigada. A toda a equipe também, que está sempre engajada, todos, desde a administração até o pessoal da arte final, vídeo, enfim, todos são sempre muito queridos, são muito especiais para mim. Esse evento é muito especial, então me sinto honrada em mais uma vez estar aqui e estar com vocês também nesse dia tão bonito hoje, né? Que junta tantas previdenciaristas para a gente trocar essas ideias. Ainda não estamos podendo fazer eventos presenciais, mas esperamos que em breve a gente consiga resolver essa questão, tá, pessoal? O que eu vou trazer hoje em específico para vocês? Prejuízos nas propostas de acordo feitas pelo INSS nos benefícios por incapacidade, prejuízos ocultos. E por que eu digo oculto, pessoal? Antes da reforma, qual era o sonho de todo previdenciarista em um processo por incapacidade, por benefício por incapacidade? É que houvesse uma proposta de acordo ou que fosse atestada a incapacidade permanente, total e permanente do seu cliente e ele fosse aposentado por invalidez. Mas o que acontece hoje com reforma? Emenda 103, 2019. Nós tivemos uma grande e significativa alteração, extremamente prejudicial para o segurado no que diz respeito ao cálculo deste benefício. E para isso, para a gente traçar esse parâmetro, vamos só relembrar um pouquinho como era antes o cálculo, antes da reforma. Nós tínhamos um benefício por invalidez, uma aposentadoria por invalidez, hoje chamado de benefício por incapacidade permanente. Até a nomenclatura a gente se acostumar demora um pouquinho. Ainda volta e meia solta, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mas aos poucos a gente vai se acostumando. Então, como era calculado? Nós somávamos todo no período básico de cálculo, todo o PBC, era somado as contribuições de julho de 94 até o momento, excluíam-se as 20 menores, e era aplicado um coeficiente de 100%, ou seja, era um benefício extremamente vantajoso. Você tinha, no auxílio, comparado ao auxílio-doença, que era um coeficiente de apenas 91%, e um benefício em tese, né? A aposentadoria por invalidez, ela tem um caráter mais definitivo, embora não seja, né? A gente sabe que não, que ela pode ser revista, enfim, em certas situações. Mas ela traz um caráter mais definitivo, ela traz um caráter mais seguro e, lógico, mais vantajoso, comparado ao auxílio-doença, em que o coeficiente era de apenas 91%. Então, nós tínhamos essa somatória das 80% maiores contribuições de julho de 94 até aquele momento e aplicava-se o coeficiente de 100%. Mas aí veio a reforma. E lá no artigo 26, nos parágrafos 2º e 5º da emenda 103, o que a gente tem? A nova forma de cálculo das aposentadorias por invalidez. Como é feito hoje? Média global de todos os períodos do PBC, julho de 94 até aquele momento. Não há mais a exclusão das 20% menores, é um cálculo, uma soma global, na média global, e aplica-se um coeficiente de 60%. Então, você imagina a situação que a pessoa já está, né, numa situação de uma doença incapacitante muito mais grave, que ocasiona uma incapacidade total, permanente. Ela vai ter uma queda dessa somatória, que ainda exclui as 20% menores, ela vai ter uma somatória
em que vai partir de um coeficiente de 60%. E aqui uma observação importante que a gente precisa fazer. Dessa regra do coeficiente de 60% dos benefícios por incapacidade permanente, o artigo 26, eu até anotei aqui para a gente não esquecer, o artigo 26, parágrafo 3º, inciso 2 da emenda, ele excetuou, ele tirou dessa regra os casos em acidente do trabalho, doença do trabalho e doença profissional. Tá, pessoal? Então, nesses casos, vai ser um coeficiente de 100% dessa nova média global. Não vai ter essa questão da exclusão dos 20% mais, tá? Reforma cortou isso. Então, nos casos em que não for acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, em que o coeficiente será de 100% da média global, será aplicado um coeficiente de 60%. E aí nós temos um acréscimo para a cada ano excedente a 20 anos do homem, acrescenta-se 2%, e para cada ano excedente da mulher, acrescenta-se 2% nesse coeficiente. Então, vamos trazer aqui um exemplo de um trabalhador, uma trabalhadora, que possuem menos de 20, menos de 15 anos. O coeficiente deles será 60%, tá? É extremamente triste de ver essa questão, essa situação, porque nós temos uma pessoa com uma doença extremamente grave, a ponto de incapacitá-la total e omniprofissionalmente, né, para a vida, para o trabalho, para a vida laboral, e ela vai receber um benefício de 60%. E aí é onde a gente quer chegar, trazendo esse resgate aqui, tá, pessoal? Na reforma, nós não tivemos uma alteração do coeficiente do auxílio-doença. Então, parem e pensem, a média passou a ser média global para todos os benefícios por incapacidade. Não tem mais a exclusão dos 20%. Mas vocês vejam que contrassenso é um benefício por incapacidade temporária ter um coeficiente de 91% da média global e um benefício permanente, incapacidade permanente, ter um coeficiente que parte de 60% para quem tem até 20 anos homem, até 15 anos mulher. E aí, aonde a gente quer chegar com isso? Propostas de acordo. Sempre foi o sonho do previdenciarista, nos processos antes da reforma, ter propostas como essa. Uma proposta de aposentadoria por invalidez, uma proposta de benefício por incapacidade permanente. Mas o que a gente precisa observar, pessoal? E aí é uma questão que é o princípio basilar do direito previdenciário. Tempus regit actum. O que a gente vai levar em consideração numa proposta de acordo é verificar se a data de início de incapacidade em que o INSS está fazendo aquela proposta, porque vocês não pensem que vai vir lindo, perfeito na proposta colocando: nós estamos oferecendo essa proposta de acordo, data de início da doença tal, data de início da incapacidade tal. Fique atento, cara advogado, que isso quer dizer que agora você se enquadrará nas regras novas. Não, ele vai só escrever: proposta de acordo, paga tanto por cento dos atrasados, em forma de RPV, data de início de pagamento a partir de agora vai ser tal data, dali para trás vai ser pago em forma de atrasados, na porcentagem tal, data de início da doença tal, data de início da incapacidade, 14 de novembro de 2019. Aí a pessoa lê aquela proposta: nossa, que legal, aposentadoria por invalidez, vou aceitar. Quando nós estamos tratando de pessoas, de segurados que têm um salário mínimo como renda mensal inicial, de fato, isso não faz diferença, tá, pessoal? Porque não vai poder ficar menos que o mínimo e não traria diferença. Nesse caso, sim, é benéfica a proposta de acordo. Você tem que analisar todo o global do seu cliente. Por isso que é extremamente importante, mesmo se tratando de um benefício por incapacidade, mesmo se tratando de uma pessoa que aparentemente tem ali, eu acho que ela vai ficar no mínimo. Façam os cálculos, façam a RMI dessa pessoa, simulem a RMI dessa pessoa para vocês terem noção do que representa o que ela tem de média, o que ela tem no período básico de cálculo dela, que se for aceitar uma aposentadoria por invalidez e realmente for salário mínimo, não vai fazer diferença, vale a pena, é bom, é benéfico. Mas para as pessoas que não possuem o salário mínimo, que possuem mais que o mínimo,
vai ser extremamente prejudicial. Então, pessoal, estar atento a esses detalhes evita com que a gente traga um prejuízo para o nosso cliente de longo prazo. Então, o que a gente precisa ter em mente? E aí eu resgato um pouco de umas questões que eu já falei, tanto aqui nas previdenciaristas, como em outros eventos também. Teve uma aula do Legale que eu fiz com a minha querida amiga Angelita, que a gente falou sobre quesitação para a entrevista desse cliente previdenciário, desse cliente, desse benefício por incapacidade. A gente precisa conhecer um pouco da vida desse cliente para que o quê? Para que a gente possa, dentro do que a gente tem, né, de informação, verificar se aquela proposta, ainda que seja posterior à reforma, ainda que possa trazer um prejuízo aparentemente na questão da RMI, ela não possa ser útil em outra área da vida desse segurado. E um exemplo que eu dou foi um exemplo que a professora Gisele e a professora Ana Júlia deram num curso delas, que tratava a respeito, e era um curso sobre benefícios por incapacidade, e trazia justamente a questão do que, se for feita uma proposta de acordo, se foi fixada a data de incapacidade posterior à reforma, isso vai ser prejudicial para o cliente, vai, mas esse cliente possui um contrato de financiamento de habitação. Possui lá um contrato de financiamento de casa. E naquele contrato, ele tem uma cláusula específica que diz assim, em caso de invalidez constatada por perícia oficial, enfim, uma cláusula que traz a respeito disso, o contrato é quitado na sua integralidade. Pode parecer uma pergunta boba, a gente nunca faria uma pergunta dessa. Eu nunca fiz uma pergunta do gênero, por quê? Porque antes da reforma isso não era necessário. Não era necessário a gente conhecer esse pouquinho, esse extra da vida do nosso cliente, porque não faria diferença para o universo previdenciário. Hoje pode fazer. Ah, não vou aceitar essa proposta porque é horrível, a RMI dele vai ficar baixa. Mas e se ele tem um contrato de financiamento que ainda falta quitar R$150 mil? Passa a ser vantajoso. Então é preciso a gente ter um olhar global do nosso cliente, não só focarmos na questão que ele vem ali nos buscar. Por isso que essa entrevista é extremamente importante para a gente conseguir fazer esse resgate, né, fazer essa análise de o que pode ser benéfico para aquele cliente, a gente já ter uma estratégia traçada. Olha, esse meu cliente tem os atestados X, ele não tem como comprovar uma incapacidade mais antiga, ele botou fora, ele perdeu, mas pergunta para ele, o senhor faz acompanhamento em algum ambulatório? O senhor tem acompanhamento em alguma clínica, em algum postinho, algum lugar que possa nos trazer um prontuário e a gente tentar resgatar essa incapacidade numa data pretérita, numa data anterior à reforma? Coloquem isso no formulário de entrevista de vocês, porque com isso a gente vai conseguir identificar se de fato aquela proposta de acordo vai trazer um prejuízo para o nosso cliente ou não. Na maioria das vezes, pessoal, eu falo por experiência própria, os clientes que eu tenho não têm contrato habitacional, não têm, são pessoas, na sua maioria, né, de uma renda mediana para baixa. Os de benefícios de salário mínimo, eu não tenho essa preocupação, porque eu já de pronto verifico se ele é ou não, se eu preciso ter ou não esse olhar mais atento caso surja uma proposta. Mas para os de benefícios, em que a pessoa recebe R$1.200, R$1.300 para cima, eu já preciso ficar atenta, porque eu não posso, eu tenho que evitar trazer prejuízo para ele. Ele vem me buscar querendo uma ajuda, não querendo que eu leve mais problema, mais dor de cabeça para ele. Então, pessoal, essa questão em específico, e aqui eu quero trazer para vocês, para a gente finalizar esse nosso vídeo, uma sentença em embargos de declaração do TRF3. Eu fiquei muito feliz quando eu li isso, porque agora vem uma outra questão que eu queria tocar com vocês, para a gente finalizar. Eu comentei ele com vocês a respeito da disparidade, da desigualdade de fixação de um coeficiente para uma doença, para uma incapacidade, que é muito mais gravosa, porque você vai aposentar aquela pessoa permanentemente, um benefício permanente, uma incapacidade mais séria do que um benefício de auxílio-doença, que é uma incapacidade temporária. A disparidade de coeficientes, 60% e 91%. E eu vou deixar aqui para vocês, quem quiser anotar, o número do processo, tá, pessoal? É o
2554 62 2019 403 6323. Esse é um processo em que o autor está assistido pela Defensoria Pública. E eu gostei muito. Eu vou colocar aqui um trechinho vou só falar rapidinho para vocês. Não tem mais que 3 páginas esse embargo. E o juiz, ele diz que essa regra não faz o menor sentido, tá? Qual foi o motivo desse embargo? Primeiro, para trazer para vocês, tá? Foi um embargo oposto pelo INSS, sob o argumento de que teve uma contradição na sentença de homologação de acordo. Pasmem. Olha só, olha como coisa foi além. O INSS fez um acordo, uma proposta de acordo, a parte aceitou a proposta de acordo e o juiz entrou no mérito daquele acordo, dizendo que aceitaria, mas ele trocaria o coeficiente daquele benefício de incapacidade permanente. O que ele traz no escopo, né? O que ele traz nesse texto? Ele disse que a proposta de acordo do INSS, né, implicaria na redução de 91% para 60% do salário de benefício. Ele trocou a proposta de acordo feita pelo INSS em tese, e ele diz que é surreal, e coloca exclamações, que um segurado em gozo de auxílio-doença receba remuneração superior a um segurado aposentado por invalidez. E aqui, inclusive, ele coloca expressões que se trata de um verdadeiro despautério. Eu acho incrível para a gente ver isso e ter como um parâmetro, porque esse assunto, pessoal, da alteração da forma de cálculo, ainda vai dar muito pano para manga. A gente vai ter muito ainda juízes como esse daqui. Foi o doutor Mauro Spalding, tá? Juiz federal. Eu achei incrível a manifestação dele. Ele traz que ofende o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, diz que os direitos fundamentais são reputados do princípio da dignidade da pessoa humana, que é o valor fonte da ordem política e jurídica brasileira. Ele cita o ministro Barroso, ele cita aqui dentro do processo dele também Norberto Bobbio, a teoria do ordenamento jurídico, quem nunca leu esse livro, né, dentro da faculdade, enfim. Então, pessoal, deem uma lida nessa sentença e embargo de declaração. A gente vai ter ainda muita discussão sobre isso. Acredito que outros tantos juízes vão se manifestar, inclusive ele fala na manifestação dele aqui, que ele entende que se trata de um artigo, ele declara incidentalmente a inconstitucionalidade desse artigo, e eu acho que a gente vai ter muita discussão ainda pela frente. Mas enquanto a gente não tem isso modificado, tá? Prestem atenção nesses pequenos detalhes, prestem atenção onde o INSS fixou a incapacidade, que data que ele fixou, se por mais que ela possa trazer algum prejuízo em termos de RMI, se ela não vai auxiliar aquele cliente em uma questão como essa que eu trouxe do contrato habitacional. Perguntem para o cliente de vocês se ele possui outros documentos para trazer essa incapacidade para um momento pretérito, para a gente evitar que caia nessa questão de fixar pós-emenda e ter o risco de ter esse benefício reduzido. E foquem na questão de trazer quesitações nesse sentido, para buscar documentação, para poder atrelar o perito a questões que vocês também querem que ele responda, para tentar forçar, e não forçar no sentido ilegal, mas forçar com prova documental que essa incapacidade ela é pretérita, para que se o INSS fizer uma proposta de acordo, a gente consiga ali fazer uma contraproposta, talvez, dizendo, não, olha só, a perícia testou pela incapacidade anterior à reforma, eu aceito a proposta desde que mude para uma data pretérita, enfim, e a gente vai trabalhando com isso, e a gente vai cuidando desses detalhes, tá, pessoal? Para a gente evitar um prejuízo para o nosso cliente e não cair naquele conto do vigário de que toda proposta de acordo, ela pode ser benéfica. Podia ter sido o lance da reforma. Hoje, ó, a gente tem que ficar de olho aberto, tá bom? Espero que essa dica tenha sido importante para vocês, tenha servido para algum acréscimo, caso alguém não tenha ainda tido essa percepção ou não tenha ainda pego um processo propriamente dito com uma proposta após a reforma. E
Continue assistindo aqui, porque ainda vai ter mais conteúdo bacana no dia de hoje. Obrigada a todos que ficaram aqui. Aproveitem, pessoal, para quem ainda não segue, tá? As redes sociais aqui do Legale. Sigam as redes, tanto do YouTube quanto do Instagram. Para quem também não me segue, tá lá no Instagram, Advogada Zuzu, tá? Meu nome é Carolina Bukowski. Bom que a pessoa nem se apresentou no começo, né? A gente já tá tão acostumada a gravar vídeo aqui que a gente já parte do pressuposto que todo mundo nos conhece. Tá bom, pessoal? Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Continuem por aqui e até a próxima.